was just one of those things, just one of those crazy flings, one of those bells that... Alfredo, quando a gente fala em internação psiquiátrica, a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo é aquele horror, o sujeito preso, choque, camisa de força, gente amontoada. E nem sempre é assim. Então, o que é uma internação psiquiátrica e para que ela serve? Então, uma internação psiquiátrica ela tem que obedecer critérios. Né? Você tem que saber por que você vai colocar essa pessoa num ambiente hospitalar. E quais são esses critérios, geralmente? Primeiro, a incapacidade momentânea, né, da pessoa de ir e vir para um serviço ambulatorial. Então, ela não tem condições de se tratar ou no ambulatório, ou no consultório, ou mesmo num equipamento de saúde do tipo CAPS. Mas tem que obedecer critérios para indicar a internação. Outra é a gravidade do quadro, a sintomatologia, se a pessoa corre risco pessoal e se ela oferece risco também para outras pessoas. Na área de álcool e drogas entra também a própria síndrome de abstinência, né, a intoxicação, a dificuldade da pessoa em coordenar, em administrar o seu dia a dia. Né? Todos esses são critérios importantes para você indicar uma internação. Hoje tem mais internação de pessoas que têm doença psiquiátrica ou de pessoas que estão... não é destruídas, né, mas afetadas pelo uso de drogas de álcool. Eu acho que nós estamos enfrentando hoje uma mudança nesse cenário. Né? Os usuários de drogas estão sendo mais internados do que os outros pacientes psiquiátricos. Considerando também que entre 40% a 70% dos pacientes com dependência de drogas têm pelo menos um outro diagnóstico psiquiátrico. Eles têm comorbidade. E essa comorbidade pode ser um transtorno psicótico, pode ser esquizofrenia, por exemplo, pode ser transtorno bipolar, pode ser transtorno de ansiedade, quadros depressivos e outros. Então, nós não podemos olhar a dependência de maneira purista, porque ela vem acompanhada de outros quadros também. Então, existem vários fatores que estão relacionados ao desenvolvimento da dependência. Só que ninguém começa dependente, né? Quem começa a usar droga começa a usar num nível que ainda não é dependência. Né? Ela começa com o uso recreativo, ocasional, daí ela passa para o uso nocivo, que é o abuso, quando já tem consequências físicas, psicológicas, sociais, no trabalho, na escola, e daí, né, se ela permanece usando, ela vai desenvolver a síndrome de dependência. Por que algumas pessoas ficam dependentes de uma droga ou de outra? Por que outras não ficam, se é que não ficam mesmo, né? E como é que é tudo isso? É verdade que algumas pessoas têm mais fatores de proteção e por conta disso não desenvolvem a dependência, e outras têm mais fatores de risco. Né? E esses fatores de risco são de diversos tipos, né? Não só biológicos, como também sociais, culturais, familiares, etc. E os de proteção? Existem fatores de proteção que já foram, inclusive, estudados e que estão na literatura. Né? A pessoa ter uma rede de apoio social é fator de proteção. Né? A pessoa ter uma família colaborativa, né? Porque eu costumo dizer assim, que a família tem um duplo potencial, ou para ajudar ou para atrapalhar. Mas se ela tem uma família, né? Eu não gosto muito da expressão família estruturada, porque família perfeitamente estruturada, não sei se existe. Né? Mas uma família que tem um funcionamento melhor, né, que valoriza as relações, o convívio, né, isso acaba, né, protegendo o indivíduo do desenvolvimento da dependência. As relações mais verdadeiras, né, mais participativas. Né. Também a inserção social mais positiva, alguém que frequenta uma comunidade, uma associação, né, essas pessoas também, né, que têm né, isso na sua vida, essa atividade, elas também ficam mais protegidas. E até a religiosidade já foi apontada em vários trabalhos como fator de proteção. Existe fator de proteção biológico? Existe. Né? Tem pessoas, isso em relação ao álcool está bem mais estudado do que em relação a outras drogas. Em relação às outras drogas, cocaína, maconha,
né? Estão estudando, inclusive, alterações na própria neurotransmissão, na passagem das substâncias químicas no cérebro e até no formato, né, dos receptores dos neurônios. Então, isso tem sido estudado. Se sabe que há a predisposição, mas no álcool é muito sabido que existem pessoas que metabolizam, que transformam o álcool mais facilmente no fígado do que outras. O forte para beber é aquele que aguenta muita bebida e que se vangloria disso, muitas vezes é o que vai desenvolver a dependência. E você percebe isso em vários membros da família. Agora, eu vou querer saber também se remédio, medicamento, também cria dependência. Mas depois daquele intervalo. Um livro lindo, Alma de Luz, Obras de Arte para a Alma. É do João Massip, que é um artista e visionário português. É o seguinte, ele cria essas imagens, tá aqui ele, a partir da inspiração dele, que é uma inspiração esotérica. Ele é esotérico e estudou o pensamento de vários esotéricos importantes, como a Helena Blavatsky, enfim, Rudolf Steiner. E essas obras que ele cria são feitas só com tinta dourada e prateada e com efeitos especiais no computador. Tá vendo ele aqui? É muito incrível esse livro, Meditações com a Árvore da Vida. Tem texto também, é claro, um curso em milagres e por aí vai, É da editora Pensamento, é um livro super bonito, imperdível, que você deve ter assim, em cima da mesa, né? Para olhar toda hora e pensar. Alma de Luz, do Joma Sipi. O Eric Frattini, o autor desse livro aqui, é conferencista, palestrante, professor, ensaísta e romancista. Olha só. E ele escreveu essa história. É uma história, assim, terrível, do Grupo de Operações Especiais de Israel, né? E reúne 16 operações encobertas de assassinato e sequestro realizadas pelo Mossad. Então tá aqui para você, do Eric Frattini, Mossad, os carrascos do Kidon, a história do temível Grupo de Operações Especiais de Israel, da editora Selman. Você vê que vira e mexe eu estou divulgando livro de médico aqui para você. Os médicos gostam de escrever, né? E escrevem bem. Esse aqui é o Máximo Citro. Ele é médico, tá? E especializado em psicoterapia e descobridor da transferência farmacológica frequencial. Bom, esse livro, O Código Básico do Universo, revela que por trás do mundo complexo da natureza há um código básico, né? Um campo universal de informação. Isso me lembra os Rosacruzes, né? Que dizem que existem os registros acásicos, que é uma espécie de internet do cosmos, onde tudo está guardado. Bom, isso aqui é imperdível. O Código Básico do Universo, a ciência dos mundos invisíveis na física, na medicina e na espiritualidade, do Dr. Máximo Citro. Tá aqui ele para você. Medicamentos também cria dependência? Alguns medicamentos, sim. Particularmente medicamentos do grupo do diazepam, os benzodiazepínicos. O diazepam é o mais conhecido. Eles têm um potencial farmacológico de induzir dependência. Nós usamos esses medicamentos em medicina, mas com critério também por um tempo mais curto para a pessoa não desenvolver a dependência. Se bem que hoje nós estamos usando muito mais os antidepressivos como ansiolíticos, nós aproveitamos o efeito ansiolítico dos antidepressivos do que os próprios benzodiazepínicos, os famosos calmantes. Então nós psiquiatras temos prescrito cada vez menos os benzodiazepínicos.
Mas agora, tem muita gente que pensa que antidepressivo também cria dependência. Do ponto de vista farmacológico, não. Agora, do ponto de vista psicológico, qualquer substância pode causar dependência. Você se atrela, né, a um medicamento, seja ele qual for, e tem alguns que têm mais potencial para isso. Todos os casos de doença, não de drogas, mas doença psiquiátrica, tem uma solução, tem controle fora da internação? Hoje eu diria a você que sim, que a maior parte dos casos, eu não estou falando de cura. Não. Né? Tem muito quadro psiquiátrico, muito transtorno psiquiátrico, que tem uma evolução melhor hoje por causa dos avanços, inclusive da farmacoterapia, dos remédios e dos outros procedimentos terapêuticos. Eu, pelo menos, já dei alta para vários pacientes no meu consultório e é uma coisa que dá muita satisfação para a gente dar alta. Mas nós temos muitos quadros que tem tendência à cronicidade, mas que o controle desses quadros hoje é muito bom e as pessoas podem levar uma vida normal, com trabalho, né, estudando, praticando esportes, tendo hobbies como qualquer outra pessoa. Então isso é perfeitamente possível hoje. Evoluímos muito, né, Sim, doutor? bastante. Que bom. Doutor Alfredo Toscano, muito obrigada pela sua presença. Every time we sing